Pastor Sérgio Caligari, canal Farol e Natureza. Aqui nós falamos sobre o Evangelho, cura, libertação e uma vida com Deus. Colocando o princípio, conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Irmãos, antes de Jesus se manifestar na terra, os demônios, os espíritos malignos têm pouca referência na Bíblia. Mas quando Jesus nasceu, ele foi batizado e começou a sua obra, tudo aquilo que estava em oculto começou a se manifestar. Porque a Bíblia diz que não existe nada que esteja em oculto que vai permanecer em oculto, mas tudo vai ser revelado. Voltando ao assunto, que quando você aceita Jesus, né, começa uma obra na tua vida, e Deus começa a limpar a tua vida, a limpar a tua alma, a tirar do teu caminho tudo aquilo que era do passado, toda a maldição, toda a contaminação, todo espírito hereditário, tudo aquilo que você adquiriu por uma maneira errada de viver, uma maneira errada de crer, pelos pactos das outras religiões. Por isso que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação. E dia a dia, uma obra é feita na nossa vida. Conforme você vai conhecendo a verdade, você vai se libertando de tudo que era do passado, principalmente das mentiras e dos pactos. Essas pregações são para aqueles que estão buscando uma libertação, uma resposta, querendo saber porquê de muitas coisas que acontecem na nossa vida, amém? A partir do momento que Jesus ele entra na tua vida, irmãos, tudo é exposto, entendeu? Tudo que estava escondido, tudo que estava lá por trás é denunciado para quê? Porque a Bíblia tem um princípio, que aquele que é denunciado e exposto, ele tem que sair. Então, irmão, sobre a luz da palavra de Deus, você começa a viver. E sobre a luz da palavra de Deus, você começa a enxergar e entender tudo aquilo que estava te prejudicando. A maior fonte, irmãos, né, de trevas, de maldição na nossa vida é o pecado. Porque o pecado ele habilita as trevas. Então, quanto mais você se santifica, mais você busca Deus, mais você busca conhecimento de Deus, mais você vai limpando a tua alma. Como Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, ouvir a palavra de Deus, ela produz duas coisas: a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa é uma limpeza espiritual, porque você começa a se desprender daquilo que você achava que antigamente era uma verdade, que era uma coisa boa, né? Eu sempre falo que quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você toma um choque, porque há tantas coisas, né, irmãos, que nós servíamos com tanta fidelidade, com tanto zelo, com tanta verdade, mas eram mentiras, entendeu? Era engano, era mentira. Você era manipulado pelas religiões, você era enganado por espíritos que se diziam guias, orixás, espíritos de luz, mentor, pessoas do passado mortas, né? Quando você conhece a verdade, você dá graças a Deus, porque Deus te livrou de um mundo de mentira e do mundo de engano. Aquele que está em Cristo, verdadeiramente, ele é nova criação. E as coisas velhas todas ficaram para trás. A partir do momento que você se dedica a Deus, irmãos, uma obra maravilhosa é feita na sua vida. Você consegue ter paz, você consegue ter alegria, você consegue entender todas as coisas. A coisa maior que o Espírito Santo faz em nós é colocar paz no nosso coração, porque no mundo, irmãos, não existe paz. No mundo existem momentos de alegria, momentos de paz e momentos de satisfação. Mas a paz do Senhor, ela entra na nossa vida de uma maneira que ela supera todo entendimento. É um mistério, irmãos, porque embora a situação à tua volta, ela não esteja como você gostaria que ela estivesse, dentro de você há uma paz, uma fé e uma presença que te dá forças para você caminhar, que te dá forças para você lutar, que te habilita a vencer cada dia. E uma coisa eu aprendi com Deus, irmãos: a nossa luta, ela tem que ser colocada cada dia. Porque se você pensar num todo, ela fica muito longa, ela fica muito pesada, e aí então parece que você não vai suportar. É o que Jesus nos ensinou: basta cada dia o seu mal.
Então, irmãos, cada dia você levanta, cada dia você vence, cada dia você conquista. E quando você olhar para trás, você já venceu coisas que você nunca imaginou em vencer. Quantas vezes que você disse que você não aguenta a luta, que você ia morrer, que aquilo era muito pesado. E olhando para trás, você venceu tudo aquilo. Por quê? Você aprendeu que a luta é diária, é dia a dia, é o pão nosso de cada dia, é a força nossa de cada dia, é o sustento nosso de cada dia. Então, irmãos, não pensa no amanhã, pensa no agora, se dedica ao agora, porque Deus vai te surpreender. Porque a obra de Deus, ela é feita dia a dia na nossa vida. O milagre de Deus existe na nossa vida, com certeza. Mas este milagre, ele é dia a dia. Ele é a cada momento, ele é a cada hora. Cada oração que você faz com um coração sincero, com um coração verdadeiro, você pode ter certeza que Deus ouviu e que Deus já está agindo ao teu favor. Não existe oração que Deus não ouça quando nós oramos no princípio, que é orar no nome de Jesus. O Pai nos ensinou, e eu repito isto muito, irmãos, porque são segredos de vitória. Tudo o que pedires ao Pai, no nome do Senhor Jesus, crendo, recebereis. E um conselho que eu dou, irmãos, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é que Ele trabalhe no teu coração, que Ele tire o engano, que Ele tire a mentira, que Ele te faça enxergar segundo Deus enxerga. Porque muitas vezes, irmãos, você está enxergando com o olhar de sofrimento, com o olhar da desolação, com o olhar da tristeza, da decepção. Pede para o Espírito Santo vir falar com você. Senhor, me faz enxergar segundo tu enxergas, me faz viver conforme a tua vontade, porque a vontade de Deus, o tempo de Deus, a maneira de Deus, irmãos, eles são perfeitos. Nós somos muito emocionais, como a palavra diz, e eu sempre friso isso, irmãos, porque ali está a nossa fraqueza. Enganosa coisa é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem, pois, o poderá dominá-lo? Só um coração, irmãos, que ouve a voz de Deus, só um coração tratado pelo Espírito Santo, esse sim pode caminhar, esse sim pode entender. Porque as emoções, irmãos, elas cegam o nosso coração, os sentimentos, eles nos manipulam. Por isso que Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele te guia pelo caminho certo. O Espírito Santo, ele te mostra a maneira que você tem que agir, a maneira que você tem que reagir, o momento de falar, o momento de ficar quieto. Irmãos, há um tempo atrás, eu passei por uma situação onde eu ia falar muita coisa, onde eu ia discutir, onde eu ia brigar. E o Espírito Santo usou uma pessoa, irmãos, um irmãozinho de idade, que passou na porta da igreja, um senhorzinho, que me disse assim, olha, Deus já te disse que vai entregar os planos do inimigo. E quando o irmão falou isso, eu lembrei que Deus me deu uma visão, irmãos. Eu estava orando num dia muito difícil, de muita tribulação, aonde eu estava orando e eu vi um varão de branco, um anjo. E ele pegava e colocava um livro nas minhas mãos. Só que aquele livro, irmãos, ele era tão sujo, tão rasgado, que não combinava com a presença do anjo. E ele colocou aquilo em cima da minha mesa que eu estava sentado na igreja. E o Espírito Santo me falou, este era o plano do inimigo. Eu vou te denunciar tudo que o inimigo tinha. E, irmãos, só pela capa do livro é uma história horrível. Lembrando, irmãos, que havia contra nós uma sentença, um edito, uma história, a qual Jesus Cristo, rasgando essa história triste, rasgando esse destino triste, né? Rasgou e cravou sobre a cruz do Calvário, triunfando sobre principados, potestades, dominadores, amém? O que quer dizer isso, irmãos? Todo homem que nasce nesta terra, ele nasce caído por causa do pecado. E quando a pessoa nasce, Satanás escreve uma história triste para esta pessoa. Ele coloca uma sentença. E estas sentenças, irmãos, só são quebradas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida. Porque quando Jesus ele entra na tua vida, irmãos, ele rasga esta velha história e começa a escrever uma história de amor, uma história de vitória. Como diz o versículo, os pensamentos que o Senhor tem a meu e a seu respeito são pensamentos de vida, são pensamentos de paz e de prosperidade, a fim de que eu e você
alcançamos o que nós desejamos. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma família, tem os seus projetos, amém? Mas o inimigo da nossa alma, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o destruidor de sonhos, mas Jesus veio a este mundo, irmãos, para desfazer as obras das trevas. Então, quando você se volta para Jesus, aceita Jesus, começa a andar segundo o Evangelho, uma história linda Deus escreve para você, né? Como diz aqui louvor, uma nova história Deus tem para mim. Porque a palavra evangelhos são as boas novas, as boas notícias, as novidades de vida. Amém? Então, irmãos, quando você começa a andar com Deus, se abre tantas oportunidades na sua frente, tantas coisas boas começam a acontecer, você começa a viver coisas que você nunca imaginou. Porque, irmãos, os planos de Deus e a maneira de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós enxergamos só aquilo que é o nosso mundo, irmão, só aquilo que está à nossa volta. Como eu comentei uma vez, irmãos, quando você vai decorar uma sala, né, você mudou para uma casa, o que você faz? Você coloca um sofá em cada canto, uma estante na frente, uma mesinha no centro da sala. É isso que é a nossa ideia de decoração. Mas quando a pessoa é um arquiteto, irmãos, no mesmo espaço, ele coloca tanta coisa, ele faz tanta coisa, ele decora tão bem, que o espaço fica melhor e funcional. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, irmãos. Ele quer fazer que a sua vida seja melhor e funcional. Você tem qualidades, você tem boas intenções, agora você precisa que Deus te guie, que Deus te habilite para que você possa viver as bênçãos do Senhor, amém? Para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou, porque Jesus disse, o próprio Senhor, irmãos, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o próprio Jesus, orando por nós, ele disse, Senhor, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando nós falamos o termo mundo, é a malignidade do mundo, a cultura errada, a maneira errada de viver, o pecado, a maldade, os vícios, a degradação. Amém? Quando você tem Jesus, você pode aproveitar tudo que Deus colocou de bom nesta terra, que foram muitas coisas. Amém? Se creres em mim e quiseres, tereis o melhor. Deus só quer nos livrar do padrão errado, do pensamento errado, da cultura errada, daquela filosofia errada do mundo, entendeu? Lembrando, irmãos, que eu e você, nós, somos templos do Espírito Santo. Então você tem que andar em santidade, você tem que tomar cuidado, amém? Nós carregamos dentro de nós a presença de Deus, amém? E se você carrega a presença de Jesus dentro de você, você não pode ir para qualquer lugar, você não pode falar qualquer coisa, você não pode fazer aquilo que muitas vezes você quer fazer. Por quê? Carregamos em nós o Filho de Deus. Deus escolheu eu e você para fazer morada, para habitar dentro de nós, porque a palavra diz, neles habitarei e com eles eu estarei. Irmãos, então Jesus veio para nos livrar de tudo aquilo que nos prendia. Então você começou a vir para Jesus agora. Você veio sujo, contaminado com as religiões do mundo, os pensamentos do mundo, as crenças do mundo. Jesus vai fazer uma limpeza. Jesus vai tirar todo o mal. Amém? E eu aprendi uma coisa, irmãos. Jesus, quando uma casa tem muito problema, ele não vai reformar a casa. Ele vai derrubar e fazer uma nova. Amém? Então, irmão, se prepara, porque você está estranhando esse movimento na tua vida, é Deus edificando novamente. Não dá mais para edificar sobre o que estava, porque estava contaminado, não tinha alicerce, não tinha estacas, ia ruir novamente. Então o Senhor preferiu derrubar tudo, irmãos, passar a máquina, como diz, né? Para começar uma obra fiel na sua vida, uma obra estruturada, uma obra com arquitetura, uma obra com projetos, entendeu? Para quê? Para que isso permaneça na sua vida. Então, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, para dia a dia aperfeiçoar esta obra, tá bom? Então se entrega para Jesus. Quanto mais você buscar entendimento de Deus, mais rápido vai ser a tua transformação. Quanto mais você cooperar com a obra de Deus em você,
mais rápido você vai ser feliz. E como é que eu coopero com essa obra? Eu coopero me guardando do pecado, buscando a Deus, orando, buscando o conhecimento do Evangelho, pedindo para que Deus dia a dia me faça um com Ele. Senhor, eu desejo ser um com o Senhor. Eu desejo que a sua presença esteja em mim e eu desejo também estar em ti. Vem me mudar, porque o Espírito Santo é que nos transforma, é que nos muda e que nos habilita para vivermos um tempo novo. A melhor decisão é aceitar Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele, irmão, sabe de todas as coisas e Ele tem um propósito, te colocar em paz, em alegria e vitória. Ele veio para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Ele morreu a minha morte, para que hoje eu desfrute da sua vida, da sua paz, da sua alegria. Amém? Canal Farol em Natureza. Amém? YouTube, clica no sininho, compartilha o nosso canal, assiste, porque dia a dia você vai aprender com Deus. Lembra que eu falei no começo que a obra de Deus ela é diária na nossa vida, cada dia. Deus vai agindo, Deus vai trabalhando e Deus vai nos abençoando. Maior é aquele que está conosco do que tudo aquilo que está no mundo e é contrário à sua vida. Amém?